Algumas novidades na interface do Revit 2013. A primeira delas é a ferramenta de busca. Você pode usar o botão da direita sobre o Project Browser e fazer uma procura, né, de uma vista. Você vê aqui eu estou selecionando uma elevação, né? Então eu digitei a palavra ou parte da palavra, né, por exemplo, corte, como as minhas vistas estão com o nome em inglês, né? Então você vai digitando a palavra que você quer, ele vai procurar dentro do projeto, navegando para encontrar aquela informação, tá? Uma outra novidade seria a associação de view templates em cada vista. Outro ponto interessante é que você tem como filtrar agora também pelas disciplinas que eram só do MP ou do Structure, né? Como o Revit é um só, né, nessa versão Revit One Box, você pode fazer isso. Bom, eu vou entrar aqui no View Template, né, quer dizer, no gerenciamento das vistas, para mostrar um outro recurso novo, né, alguns recursos novos. Primeiro você pode filtrar por disciplina, né? Esse por tipo já existia, né, então agora você tem as duas opções. Você também tem algumas propriedades, né, de iluminação, né, de apresentação fotorrealística, né, exposição de luz, o underlay orientation. Agora eu posso dizer se eu quero observar pela planta ou pelo teto refletido. E também logo abaixo aqui o esquema de cores, que antes você, né, tinha que entrar nas propriedades da vista, você já pode associar ao View Template, né? E aí você coloca o esquema de cores, inclusive para tubos, né, dutos. Você pode criar um esquema de cores para esses elementos também e já deixar associado. E obviamente essas opções são do tipo liga-desliga. Bom, aí eu posso pegar então uma determinada vista. Vou pegar essa aqui de baixo, vista de elevação East, ou leste, né? E vou criar um template a partir dela, tá? Vou dizer que esse é o meu padrão de vista que eu quero, né, com as características lá de iluminação e tal. Dou um nome para ela. Então esse agora tem um View Template, tá? Não está associado a essa vista, eu só criei um View Template, tá? Que tem lá as suas características. No processo de criação eu posso mudar alguma coisa, mas é isso mesmo que eu quero. Agora eu vou dizer que essa de cima aqui, vou colocar ela ativa, ela vai usar esse meu View Template. Então nas propriedades da vista você vê que não tem nenhuma informação associada, né, nenhum tipo de vista associada. Então selecionei, você vê que ele já mudou a apresentação e algumas propriedades da vista não são editáveis pela barra de propriedades embaixo. Então escala, se tem sombra, se shade, quer dizer, então essas opções eu não posso alterar, apenas, né, posso alterar apenas pelo View Template, tá? Então se eu modifico o View Template, quando eu faço, né, a alteração, mandei aplicar, automaticamente todas as vistas que tiverem esse View Template associado vão se atualizar, tá? Então esse é outro recurso bem interessante. Eu estou colocando também o View Template para essa outra aqui. Então você vê que tenho duas com o mesmo View Template. Se eu alterar, por exemplo, a escala, vou botar aqui 1 para 100, antes era 1 para 2. Eu vou tirar o shade, né? Vou deixar hidden lines e vou tirar as sombras. Então fiz 3 alterações, vocês veem que já está modificando ali. Então a escala já está ali, né, já tem sem o shade. Então as vistas associadas têm essa característica interessante, tá? Essa aqui, que não é uma vista com associação, né, que não tem nenhuma vista de template associada a ela, eu obviamente tenho como alterar as informações. Então o que eu vou fazer? Essas duas que sobraram, vou selecioná-las pelo Project Browser e vou mandar aplicar aquele View Template. Existe uma diferença aí. No final vai ficar todo mundo igual,
Então vou pedir para aplicar e vou fazer uma pequena alteração no View Template. Eu vou voltar para a condição de Shade. Então você vê que agora todos estão iguais, porém essa aqui que eu estou mexendo, eu tenho como alterar a escala, porque ela não está como vista dependente, né? Dependente ao template, né? A de cima tem um template, a de baixo não tem nenhum template. Então ela assumiu as características de uma outra, né, de um View Template, de um outro tipo de vista, né? E todas as que estiverem associadas, eu tenho como saber pelo quadro, né, do View Template, ele me diz ali a quantidade de vistas associadas. Por fim, eu vou duplicar esse tipo de vista, né? E o tipo de elevação, né? Quer dizer, aquele símbolo de elevação, eu dupliquei e associei um View Template, esse que eu criei, à vista de elevação. Então, qualquer nova elevação que eu fizer usando esse estilo que eu criei, ó, que eu chamei de apresentação de elevação, quando eu criar, já vem com a apresentação, né, com as características do View Template que eu selecionei. Tá, já está lá. E por fim, se você tem um projeto pronto e precisa modificar várias vistas, né, associar os templates, eu já tinha um arquivo pronto, como é que eu faço isso? Você cria uma tabela de vistas, né, uma lista de vistas, e aí coloca as características que forem interessantes até para filtrar, para organizar, e faz a alteração direto por ela. Simples.